Olá, olá, boa tarde a todos. Sejam Boa todos. noite! Boa tarde para boa noite, boa noite. Boa noite. Pô, boa Vai. noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos ao novo Pode Tratar. O novo sempre novo, mas o antigo em essência. Eu sou a Raquel Pagnoncelli, bem-vindas! Ou bem-vindos. Eu sou Elisandra Maróstega, sejam todos bem-vindos. Tá faltando alguém? Tá faltando a nossa amiga Simone. Eu Porque e ela hoje frenéticas. É que de noite uma cuida das crianças, né? Justo. E as outras vêm e fazem o formato. Gente, venham chegando. Hoje nós vamos encontrar uma linguagem especial, uma maneira de você ler e se expressar e se comunicar e também conhecer a si mesmo, sair de várias emboscadas que a linguagem corporal geralmente pode nos guiar. A gente está muito feliz hoje recebendo a Michele Fabiola. Boa noite, Mi. Bem-vinda. Seja Boa noite, meninas. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Agora, Gratidão. Cadê a Simone, Michi? Então, ela está envolvida nesse movimento aí de eclipse, né? Eclipse. A astróloga Michi. Hoje é o dia da fisioterapeuta. Nossa, a Michi é fisioterapeuta. Não, do Profissional da educação física. Ah, profissional da educação física. Ela também é. Essa menina é tudo, gente. E também é astróloga. Daí a gente aproveita hoje e já tira um pouquinho da fofoca astrológica, eclipse chegando. Tem um dia 7, tem outro dia 21. E as emoções, como é que você está, né? Qual é a linguagem, né? Como é que você está buscando o seu conhecimento, seu autoconhecimento e fazendo o tratamento, né? Às vezes pode ser alopático, pode ser natural, pode ser num download, pode ser numa conversa, pode ser numa atividade física. O importante é que a gente primeiro faça a busca, conheça as possibilidades, as filosofias, as percepções, e a gente pode também, talvez, ir trocando essas conversas e gerando conhecimento, mudança, ressignificação e melhoras contínuas, né? Sempre. Vamos agradecer, então, o pessoal que está conosco, os mágicos aqui do Pode Tratar. Primeiro aqui, agradecendo o pessoal da Black Box, esse estúdio maravilhoso que nos hospeda. O Oriente Terapias, quando a consciência desperta, orientações são necessárias. Exato. Este final de semana tem o quê? Curso de Reiki, nível 1 e 2. Maravilhoso. Sábado As e um inscrições domingo. ficarão abertas até quinta-feira. Isso. Quinta-feira, chama a gente lá no WhatsApp do grupo ou no direct do Instagram. 999-236438. Agradecemos também a Lon, a magia das plantas em todas as suas formas. Ganhou um standzinho aqui especial dentro do estúdio. Olha que fofura. As plantas, os banhos de ervas, os sprays aromáticos, o nosso chazinho diário. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, passa lá na loja física da Lon, que está em anexo ao Oriente Terapias, tá, gente? Agora, a nossa querida Andressa mandou para a gente um... Se vira, Lucas, aí, né? Porque é um bolo de laranja, sem glúten, sem lactose e muito perfumado. É confeitaria inclusiva para você que está fazendo a introdução alimentar aos seus bebezinhos ou tem algum tipo de alergia, intolerância, ou você que está com consciência. Exato. Na longevidade, nos inflamatórios que estão entrando pela boca e a gente tomando anti-inflamatório pela boca também. Quem sabe uma mudança, né, no cardápio, uma experiência aqui, outra ali, desinchou, voltei a comer, inchou. Essa busca, ela reflete também, parece um desequilíbrio, gente, mas o equilíbrio é justamente oscilar, né? E é encontrar o centro, novamente, né? Então, a Andressa, com o seu lindo trabalho da confeitaria Comer Bem. Também um beijão para Faraó, que nos disponibiliza lindas opções em casa, construção e decoração. Flávio ontem fez 60 anos. Parabéns, Flávio. Lindo, lindo, maravilhoso, com a carteirinha de estacionamento dele para idosos. Muito bom. Eu vou querer a minha um dia. Coisa mais feliz, né? E hoje, como é o dia da bailarina, a gente agradece também ao Estúdio de Dança, Giane Belé. Muito obrigado pela parceria, estar conosco, aulas incríveis de dança em todos os estilos. Conheça agora com acesso muito melhor, né? Com a reforma do antigo zigue-zague.
Então, hoje, parabéns para as bailarinas. Parabéns para minha filha também, que é uma Verdade. linda bailarina, Linda Lavínia. bailarina. Lavínia. E o Grupo Gaio, que está conosco aqui também. O Gaio Solar, referência em energia solar e muita modernidade para que a gente possa usar de forma correta, né? Esse nosso sol, em todos os sentidos. Quem mais, amiga? Vamos agradecer também a Vida Natural, levando saúde mais perto de você. Então, quem está buscando também uma alimentação saudável, lá na Vida Natural tem várias opções. De comidinhas, de bebidinhas, Maravilhoso. de suplementos também. Agradecer também o Sicredi, quem coopera cresce. Não é não? É qual outro? Quem coopera cresce. Tem com quem contar. Tenho Se a sempre Timane estivesse aqui, ela ia falar. Sicredi é ter com quem contar. E realmente Exatamente. gente. Casa maravilhosa de entrar e Verdade. soluções muito fáceis de acessar. Uma família muito querida lá no Contei, né, Sicredi. que eles fizeram divisão de lucros no final do ano, né? Sim. Eu você sou sempre conta. associada, eu sou associada do Sicredi, não é mito. Existe sim uma assembleia Verdade. que faz distribuição do lucro de todos os associados para quem é associado. Então, você que coopera, que está numa cooperativa assim, realmente você vai sorrir todo ano. E agradecemos também a Harmônica Escola de Música, tanto para crianças quanto para adultos. Agradecer também a Neo Mobile Designer, móveis planejados, a Sphere Store, inclusive nos vestindo maravilhosos cissis hoje. E Muito muitas gostoso. opções já de primavera, lindíssimas lá. Esse vestido, inclusive, amei. Arrasou, né, Lindo. gente? aham. Linda. A coleção de primavera tá linda. Agradecer também a Jennifer Alana Lorini, psicóloga pós-graduada em Teoria Psicanalítica e Psicoterapia. Agradecer também a Solute, Soluções em Odontologia. Quem estiver precisando renovar os seus sorrisos, só chamar o Dr. Gedriel Zart. E agradecer também a Biju 10, em Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Quedas do Iguaçu, Coronel Vivida, Chapecó, Pinhalzinho, Palhoça, São Lourenço do Oeste. Maravilha! Que maravilha! Maravilha! A gente nunca mais vai parar com maravilha. Não, eu quero sempre falar Tem muitas maravilha. opções lá na Biju 10. O último Tanto episódio foi bijuteria, incrível, foi com a incrível, Flávia foi com a- Pedersetti. Exatamente. Que exemplo de alma, de pessoa, de presença. Empreendedora, incrível ficou o Sabe, pódio. até linka com o trabalho que a gente vai falar hoje com a Michi, né? Sobre não se importar muito com o que os outros vão pensar e seguir, Exatamente. né? E agradecer também a agência Sharp. A Devolvendo A a mesa nossa- V. Ai, cagar com essa história. Devolvendo a mesa V. Obrigada, É, Sharp. Obrigada, Sharp. Fazendo muitas mudanças aqui no Pode Tratar, como vocês podem ver, tanto cenário quanto horário, nos direcionando. Então, as melhores estratégias de venda para o seu negócio é com a Sharp. É isso. Muito bem. E a gente agora dá as boas-vindas para nossa querida musa, e astróloga e terapeuta. E hoje a gente quer saber um pouquinho de você, Mi. Bem-vinda ao Pode Tratar. Bem-vinda, Michi. Obrigada, meninas. Ficou com o coração realmente quentinho em estar aqui, compartilhar com vocês. E essas trocas que a gente faz também nos bastidores, né? Que É bom chegar mais cedo, que daí a gente vai já vai fazendo as trocando. trocas. A gente fez leitura de mapa astral, gente. Aproveita. A gente chama ela meia hora antes, justamente para Amiga, usá-la. e esse eclipse? Que não vai Mi. ser fraco, não tá fraco. A gente gostaria de saber a tua história. Lá desde o começo, quais são as suas formações, até aqui. Você nasceu aqui mesmo? Não. Na verdade, assim, os meus pais são naturais do Rio Grande do Sul e vieram para Três Barras do Paraná. Então, eu nasci em casa, de parto natural, né? E aí começa a minha história, né? Quando a gente vai olhar, inclusive, dentro do mapa astral, a gente consegue entender muito disso tudo. E entender também, eu fui entendendo a partir desse autoconhecimento, as minhas características, os meus comportamentos a partir desse início, né? E ao longo da vida, eu sempre gostei muito de me cuidar, né? E nós somos em 3 irmãos, e o mais velha sempre tive um olhar diferente das coisas, mas, ao mesmo tempo, a gente também não tinha muita autonomia, né? E fazia-se o que era possível. Como eu
eu gostava muito de desbravar. Com 19 anos, eu fui na casa de uma amiga minha que era, até então, amiga daqui de dois vizinhos. Ela foi embora para o Mato Grosso. E ela me convidou para passar o Natal na casa dela. E eu fui até lá e me identifiquei muito com a cidade. Primeira viagem sozinha? Para longe, sim. Sim. Então, fazia mais aqui no Rio Grande, né? Que os meus avós moravam ali. Já tinha ido para o Rio também, com o meu tio. Mas sozinha, eu tinha 19 anos na época. 18 anos na época. E aí, passei o Natal lá com ela, me identifiquei e aproveitei e fiz vestibular. Oi, não, eu vou passear, mas eu já vou dar um... Empurra um pouquinho o microfone. Isso, puxa ele um pouquinho mais perto. Ah, tá. Isso aí. E aí, eu aproveitei e fiz o vestibular, passei. E, então, já como passei, só voltei para pegar as minhas coisas e Opa, voltei. nossa. E aí, já consegui trabalho, já, Uhum. né? Aonde? Qual era a cidade? Nova Mutum, Mato Grosso. Nossa. Vestibular de... Olha que legal. Administração. E aí, que era assim, eu queria realmente desbravar, né? E aí, assim, eu tinha trabalho e eu ficava na casa da família dessa minha amiga, então estava tudo tranquilo. Não era uma coisa assim, não é um ambiente que eu não sabia onde eu estava. Desamparada, não estava né? desamparada, eu estava segura, né? Os meus pais também conheciam a família dela, enfim. E aí, eu consegui um trabalho, logo eu consegui minha independência e já estava na metade do curso e comecei a convidar minha família para ir para lá. Então, minha irmã foi, meu cunhado, enfim. Só que aí, eles não se adaptaram e voltaram. E aí que começa a minha história. Eu tive minha trombose com 19 anos. Logo que eles vieram para cá. Eu lembro claramente, foi próximo ao Dia das Mães, então foi em maio, né? Eles voltaram, embarcaram na sexta e na terça-feira eu internei na cidade mais próxima, que era Cuiabá, com trombose femoral. Na época, era uma coisa muito incomum. E difícil de diagnosticar Uhum. até Porque era uma hoje. doença de idoso na época. Exato, imagina, Meu 19 Deus, anos. gente. E aí, assim, né? Nossa, eu entrei em contato com meu pai, eu não sabia como explicar aquilo, nem eu. Imagina, com 19 anos, que preparo emocional ou psíquico você tem? Imagina. Nenhum. Né? Nenhum. Não tinha como eu me dar suporte, né? Aí, então... mas eu decidi que eu ficaria lá. A empresa que eu trabalhava me amparou e teve comigo o tempo todo. E então eu optei por ficar lá. Me recuperei e voltei à minha vida normal. Tranquei a faculdade porque eu acabei ficando muito tempo fora. Mas fica aquele alerta silencioso, né? Vou cuidar da minha saúde. Isso. E olha só que interessante. Na época, no Mato Grosso, hoje eu não sei, mas na época a gente começava a trabalhar às 7h30 em função da diferença do horário. E eu ia para academia, na época a gente não precisava de um professor. Então eu ia para academia e só tava a mulher da limpeza lá, a academia nem tinha aberto. Eu fiz amizade com a dona da academia e eu ia treinar sem ter professor lá. Porque 7h30 eu precisava estar no trabalho. E a academia abria às 7h. Então eu ia 6 horas, treinava das 6 às 7h, às 7h ia para casa tomar banho e ia para o trabalho. Então eu sempre fui ligada ao exercício. Nossa, verdade. Entende? Só que aí o que aconteceu? Quando eu fiquei internada em Cuiabá, o médico falou: você vai ter que cuidar da tua saúde fazendo exercício, né? E a outra questão da medicação, né? Esse cuidado. Então, eu fui, comecei a treinar mais do que nunca, e aí a dona da academia me convidou para trabalhar lá. Olha, Que maneiro. você pode trabalhar aqui. Eu falei: não, mas eu já trabalho, não tem como eu trabalhar. Não, mas quando eu precisar, fora do horário da noite, se você se disponibilizar, porque Como você... administradora. Como Pra profissional cuidar. de educação física. Porque eu treinava tanto Sim. que, tipo assim, eu Já sei das dicas. E aí não precisava de supervisão na época. A gente está falando Sim, sim. de, gente. 2000, de 2002. A gente tá, né? É uma coisa... Aí há 23 anos atrás, né? É que nem a lei de Ai, Turner. gente, você percebeu? Agora a gente consegue falar 23 anos atrás. E aí, então, só que aí, trabalhando e treinando, um dia eu estava fazendo exercício, estourou um cabo de um aparelho e bateu na minha perna, e eu estava tomando heparina, então eu tive uma hemorragia. E foi a gota d'água, né? Então, os meus pais, por mais que eu fosse independente e tudo mais, eles foram para lá e falaram: ó, não tem condição, a gente não está conseguindo viver com você aqui longe e, de vez em quando, acontecendo esse tipo de coisa. Então, vamos para Doisinhos, vamos voltar e tal. Eu falei: tudo bem. E voltei. Voltei em novembro e já fiz a inscrição para o vestibular de Educação Física. Que legal. Então, em novembro de 2013, eu voltei e, em fevereiro, comecei a cursar Educação Física.
E aí foi, né? Eu me formei, aí eu recebi proposta para voltar para lá. Voltei para lá, para o Mato Grosso, mas não senti que era lá o meu lugar, porque eu precisava de mais. E era tudo muito distante para eu estudar, para eu ter conhecimento, né? Hoje a gente tem online, mas na época é uma viagem para você estudar, Sim. né? Só presencial. né? Isso. E aí, então, voltei para cá e já voltei matriculada na especialização. Boa. Já que tá aqui, vá, Cada só vez vai. que ela volta para um certificadinho. Um Ai, certificado. Nerd, amamos nerd. Por que é fácil para contar a história dela? Porque ela tem assim a data das inscrições. Virginiana, entendeu? Virginiana, gente, É ali, ó. virginiana. Não tem como pular para aquele, é aqui, ó. Tanta. Quando Vai. eu me inscrevi para tal curso, aconteceu isso. E aí, então, eu vim para cá, né? Fiz a minha especialização, foi minha primeira especialização em 2008. E aí, logo, comecei a trabalhar, né? Só que nós não tínhamos todo esse espaço hoje, né? Eu trabalho... Não, tá servido ainda. Uhum. Eu trabalho... Eu sou formada há 17 anos, e desses 17 anos, possivelmente uns 14 ou 15, eu atuo como personal, né? Como treinadora física, mas num treinamento personalizado, né? Não como instrutora, que no começo, nos primórdios não tinha, né? E aí, assim... E aí eu queria mais, eu queria saber mais e tal. E aí, durante um tempo, eu trabalhei no Estado também. E, depois disso, eu tentei fazer mestrado em Cascavel, na Unioeste. Me inscrevi por processo de seleção. Passei como aluno especial, mas não me identifiquei com o curso. Como eu sempre tive essa busca por querer mais, por entender, por saber, pelo conhecimento, então, eu identifiquei que o curso em biomecânica que eu queria era a UFSC, em Floripa. Então, a pessoa dos contatos, né? Então, eu tenho contato pelo Brasil inteiro. Entrei em contato com uma pessoa. A minha esteticista tinha um contato lá, uma best dela. E ela falou, olha, tem uma amiga minha que quer ir para a UFSC, que tal, tu dá um suporte para ela? Fui, ela me apresentou para a coordenadora do curso. E eu distribuí inúmeros currículos lá. Eu acho que esse é um dos pontos de virada da minha vida. Com certeza. E aí, eu distribuí inúmeros currículos, fiz entrevistas e cheguei de volta sem nenhuma resposta positiva. Eu fiquei uma semana em Floripa, que é a terra do exercício físico. Então, eu dobrei meus joelhos e falei, Deus, eu preciso de uma direção. Eu preciso que você me diga, é aqui o meu lugar? Ou é em busca de uma especialização em biomecânica? Foi naquela semana que você passou em Balneário? Não, ali eu estava em uma formação. É outra. Ah, tá. Outra fase. Sim. É outro curso ainda. Outro curso, outro Isso. processo de Mas curso. e aí você vê como, né, essa busca é uma característica minha, né? E aí, Sei como é. E aí eu fui, então, eu entendi porque na outra semana eu tinha inúmeros alunos procurando treinamento personalizado, que até então era uma novidade na cidade. Aqui. Isso, das Sim, vizinhas. a Michi trabalhava hora fechada, particular. Acho que hoje também, mas numa outra pegada. Mas era um estúdio privado, gente. Era um acompanhamento muito único, né? Todo mundo se beneficia com isso, porque a atenção realmente... E deu para você fazer uma faculdade à parte, né? Que é A psicanálise. E a psicanálise, percebendo também a comunicação do inconsciente e do emocional com o corpo, com a postura. Foi uma escola, uma vida de uma escola, né? E aí, depois que eu voltei, então, comecei a trabalhar aqui, mas não estava... E aí, o meu corpo travou, dor na coluna e dor no joelho. De novo. Então, olha como eu já somatizava, né? As informações estavam ali disponíveis, mas eu ainda não tinha... Aí eu fui em busca de conhecimento, mais em Balneário, em Floripa, em várias formações que estruturei, então, esse estúdio que a Raquel acabou de falar. Que teve uma duração de 9 anos. De 2017... Uau. 16, perdão. 16, 2016 a 2025. E a numerologia, que a gente vai citar, né? Que tem a ver também com encerrar ciclo, mas, 9. assim, mas você teve a virada de chave mais forte para você em relação ao corpo fala, a esse movimento, foi do teu próprio corpo, né? Não só... Então, mas a primeira foi a sua. Aí eu estava insatisfeita com essas minhas dores físicas e eu procurei uma forma, então, de treinar que fosse diferenciada e que conseguisse suprir a demanda energética do meu corpo e também fosse possível tratar essas questões, assim, dor no joelho, dor na lombar, né? Então, uma dor diferente. Eu comecei a perceber que tinha muitas pessoas.
Só que junto com essas percepções, eu comecei a perceber que as pessoas tinham características específicas, dores específicas, comportamentos específicos. Então, eu comecei a olhar além da parte física. Então, eu sempre fui muito ligada aos ciclos da lua, até em função de corte de cabelo, de todo esse cuidado feminino, né? Então, o que eu percebia? Na lua minguante, determinado perfil. Conta, vai. Hoje eu só se eu pudesse. Determinado perfil ou determinado signo. Então, Conta Câncer é regido, né? Pela lua. Mãe, tá vendo, mãe? Não sou só eu que implico com você, a Mish também vai implicar contigo. Então, Câncer é regido pela lua. Então, realmente é um signo que oscila de acordo com as estações da lua. Então, você vai perceber que está muito mais produtiva na fase crescente. Gente, eu tenho que ter um pouco de câncer, porque eu sou essa pessoa da Você lua só pode também. ter um pouco de Tem câncer. bastante de Câncer. Né? Lembra que Imagina, eu eu te falei? sou a última, o último dia de Gêmeos. Eu Que, pulei. gente, o meu marido, assim, é 4 mulheres por mês, assim, ó, e às vezes, cada mês é diferente ainda. Interessante, Ué. né? Aí, assim, por exemplo, o padrão do joelho, né? Que você estava falando, assim, que o padrão do joelho tem a ver com um tipo de dor que aí você não tinha percebido ainda, mas pela tua própria observação, começou a fechar um padrão. Isso. E aí tu falou assim, tem que ter alguma explicação, tem que ter algum caminho. Isso. Aí que se abriu essa parte mais metafísica, né? Aí eu comecei a ver, assim, tem alguma coisa, né? Mas criando muito teorias na minha cabeça, né? Não, tem link. Fulano tem resistência, também tem dor. Ciclano é prático, treina super, rende demais. O outro perfil não desenvolve massa magra, que se percebe um movimento da lua, nossa, cai muito rendimento. Também é linkado ao desenvolvimento de massa magra. Daí eu comecei a fazer esses links, mas tudo de forma autodidata. E aí, como que a gente pensa, né, o universo é mental, joguei para o universo essa informação, veio a oportunidade de fazer um workshop da Cristina Cairo em Chapecó. E aí foi a primeira virada de chave. Só que uma coisa importante que é a gente falar são as datas. Que eu lembrei de mais uma data aqui, peraí. Que foi 2019. Estourando a pandemia. Estourando a pandemia. E aí eu fui, então, por curso. E aí foi o último curso que eu fiz, depois eu engravidei. Nesse período que eu fui pro curso, eu voltei e eu fiquei 2 meses, assim, meio... Porque realmente, assim... São muitos corpos sutis para acoplar depois. E, assim, o entendimento das coisas totalmente diferente, os enfrentamentos do meu ego. A tua briga mental, quanto que ela Exato. falava, nada a ver isso. Nós não com sei o nós quê. mesmas, Deixa eu anotar. sempre. Tudo aquilo que às vezes eu ouvia me chamava atenção. E hoje é tão interessante, porque eu olho as memórias que o Facebook traz e falo, gente, eu sempre fui assim, eu só não era consciente que eu sou assim. Exatamente, que doido, né? Exatamente. Entende? Aí assim eu olho e falo, não, eu sempre fui. Exato. E aí só não tinha consciência. Então aquilo eu me identificava com as coisas, mas eu não tinha consciência. E aí eu comecei. Então, logo depois eu engravidei do José Bento. E aí, com a gestação do José Bento, virou uma loucura, porque daí eu sabia o que ia acontecer, né? A minha intuição... Aflora muito. Nossa, grávida. E aí, assim, né? Se a Mana não fosse treinar, eu sabia antes dela dizer que não ia. Eu falava, a Mana não vai vir pegar o celular. Oi, não vou poder ir hoje. Era nesse nível a coisa, né? Veio a pandemia. Como eu já tinha tido a trombose lá, que foi o nosso gancho inicial, né? Eu aproveitei a oportunidade porque eu entendo que tudo também é um ponto de vista, né? Fui para dentro de casa e mergulhei. A Cristina Cairo sempre falou muito, que é a base da escola de formação minha, em linguagem do corpo, falou muito da astrologia. Né? E eu nunca tinha me deparado, que eu sempre falei, mas sabe essa coisa do virginiano de identificar? Eu sempre tive isso. Só que não com conhecimento porque profundo. a gente acha que a astrologia é só signo. Exatamente. E, gente, astro tem muito a ver com o movimento astrológico. Como que estão as conjunções planetárias e o que cada astro influencia, inclina, para que, às vezes, a gente evite certas escolhas ou realmente vá com mais fé. Então, quem está no despertar da consciência vai acabar indo também para esse movimento da astrologia, da numerologia, da metafísica, da constelação familiar sistêmica, porque é importante que a gente consiga desemaranhar
para poder ser essa singularidade e com o potencial mesmo, né? Então, se você acha que o signo tal combina com o signo tal, não é nem perto, mas nem Nossa. perto disso, né? Nem. Porém, é o que a gente acha antes de entrar e acha que vai ser um Exato. assunto fácil. Uhum. E aí a gente percebe que é uma vida de estudo também. Que é uma receita pronta, né? Não. A astrologia. Tá capaz de tudo ter um muda. mapa muito diferente do Exato. meu. Né? Né? E você sabe que um dado, inclusive, é interessante fazer essa pontuação. Cada pessoa, cada mapa, ele vem igual só a cada aproximadamente 26 mil anos. Tão singular que é, né? Entende? Aham. Então não tem assim, Então, eu sim. sou ascendente em É. aquário, você também, a gente é igual. Exato. Mas É tem igual, amor. tem a Exato. lua. Olha, se Tem você lua, cuidar de tem onde está o teu Saturno, você já Sol. está no lucro, entendeu? Se você saber o que é. Cuida com Saturno voltando. Se tiver informação, já. E olha, e eu falei assim, Bora. Michi, e Saturno que vai voltar para Peixes, ela, hoje. E eu, Hoje. se esconde Já embaixo da mesa. Já está. E aí, então, eu mergulhei no conhecimento de astrologia e de linguagem do corpo. Que maravilhoso. Uhum. E comecei a perceber em mim, sempre né? Eu acho que Sempre. O Primeiro processo de nós. cura sempre tem que o acontecer em nós autoconhecimento pra do gente poder conhecimento. passar. primeiro né? a gente. Aí comecei a Uhum. perceber os meus padrões de relacionamento, né? Que se repetiam. Tô E sabendo. aí, O meu também, até o Alisson. Pum. e aí, né, me dei... E aí, assim, tem um estalo da autorresponsabilidade que eu acho que é, assim, uma virada de chave absurda, né? Então, eu mergulhada em casa, estudando super astrologia, estudando linguagem do corpo e comendo conteúdo, né? E aí, depois de 6 meses, então, morrendo de medo, porque eu tive uma reincidência de trombose na pandemia. Posso trazer a pontuação sobre o que é trombose? Claro, por favor, é importante, na Oh, verdade, muito. porque é muito perigoso. A trombose, ela tá ligada, o sangue está ligado à alegria de viver. Então, quando a gente tem uma interrupção do fluxo sanguíneo, a gente tem também, na parte emocional e na parte psíquica, a percepção de que não estou feliz aqui, eu estou percebendo que não está fluindo a minha vida da maneira que eu gostaria. Isso é a simbologia da trombose. Mas aí a gente poderia falar aqui de panturrilha, de virilha, de posterior de coxa, de vários lugares que podem acontecer os trombos. E a conversa mais profunda, né? Tu vai Mas- amar a nova medicina germânica, menina Nossa, do é verdade. E então, assim, a gente acaba indo para um lugar muito profundo. E aí eu comecei a ter essas percepções sobre mim. Só para interromper, mas essa tem a ver com a sensação de depressão, porque não que venha um pensamento de terminar a vida, mas algo que a gente pode confundir, até diagnosticar com a trombose, a pessoa está com desistência, está inconstante, está com apatia, esse fluxo é interrompido, ela vai, daqui ela desiste. E às vezes a gente trata isso como uma depressão e não sabe que também tem a ver, às vezes, com uma causa física, orgânica. Sim. A parte da depressão, ela está muito ligada a gente não conseguir sair de um lugar. Então, ficamos presos naquele lugar, né? E a trombose, ela está assim, eu gostaria de fluir, mas não está indo. Que é quase uma Que é sensação. quase uma sensação de É. travamento mesmo. Isso. Ela quer, mas não pode. Não flui. Uhum. Veja como é simbólico, não flui. Uhum. Né? Que louco. E a depressão, ela está muito ligada a isso, assim, eu vivi um trauma e eu fiquei naquele trauma. Eu não consegui me desvencilhar dali, né? E aí... Que também não consegue fluir, né? Não que flui quem- também, né? Só que aí é como se eu ficasse ligado numa dor. Aqui, eu não fluo na vida. Eu quero fazer esse movimento, tá muito ligado mais ao mover, né? Porque o sangue se move. Pensando Exato. nesse movimento E sanguíneo, no caso, né? a trombose, não, né? Entende? Então, ele paralisa mesmo. E olha que interessante, né? Depois disso, então, eu voltei para ativa e comecei a mergulhar cada vez mais, mas ainda assim eu tinha uma restrição, tinha uma criança pequena, tinha pandemia, né? E assim, o quanto é importante a gente respeitar as fases que a gente está vivendo, sabe? Vivíamos ali, estava indo tudo bem, de repente, lockdown. Ia todo mundo para casa, né? Não sabia o que a gente fazia. A gente mandava os aparelhos para as pessoas e fazia treino online. Sem nenhum aplicativo, sem nada, sabe? Eu gravava e mandava, que era o que a gente conseguia fazer. Então, as Pelo pessoas WhatsApp, continuam- que salvou muita gente. Isso. Então, super se desenvolveu. E foi, né? Então, em 2022, meu filho tinha 2 anos e eu
passei pelo processo de separação. E aí também veio um mergulho profundo sobre mim, sobre o meu autoconhecimento, sobre o porquê de estar vivendo tudo aquilo. Em 2022, a gente não tinha saído totalmente da pandemia, né? A gente estava ainda com os resquícios ali. E aí eu comecei a mergulhar, então agora é o meu momento, né? Então, nesse período todo, nem momento eu fiquei sem me tratar de alguma maneira. Fiz constelações, fiz, sabe, terapias, enfim. E aí eu tive a oportunidade de fazer uma aula, um curso de 3 meses com a Cristina Cairo, online, né? E aquilo deu um boom. E aí a comunicação minha estava muito fluida com ela, já, sabe? Então, assim... A mesma linguagem, a mesma frequência. E aí, assim, eu fazia as perguntas e eu percebia que tinha um entrosamento ali, sabe? Muito fluido. E eu me identificando muito com ela e sentia que... Ela nem sabia quem eu era, nem sabe. Mas sentia que existia uma conexão ali, né? Eu falei... Principalmente pelo conhecimento, que é um relembrar, né? É tipo o nosso encontro, amiga. Que a gente eu sempre soube que eu te conheci. Isso. Não um delay. Ela sempre tem um delayzinho. Mas é interessante porque, assim, ó, você acabou ajudando o download da aula. Porque, de uma certa maneira, toda essa inteligência que flui de reencontros, de missão de alma, ninguém está aqui sem propósito, jogado ao Deus dará, ao Léo do Tedel. Aí a gente tem que começar a atingir um certo grau de consciência, primeiro autoconsciência, e aí o mestre, aquela frase típica, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Mas quando ele está mais pronto ainda, o mestre desaparece. Exato. Né? E é exatamente essa fase, né? Que a gente às vezes se sente às vezes sozinho, porque a gente está pronto para fazer a nossa parte. Certo? Mas continua, que eu quero saber desse... E aí, então, depois desse curso, eu gostaria muito de fazer o curso presencial com a Cris, que seria de linguagem do corpo. Só que, assim, para nós, realmente é uma coisa que não Ela está onde? São Paulo. Ah, tá. Mas Então, ela tem, né? Eu vi a agenda dela outro dia, Ela tá não sempre ia em ter Santa mais Catarina. perto? Toledo, não, mas o não curso... sei. O curso O curso que você quer fazer. O curso que eu quero fazer, Sim. ele é um curso presencial. Até porque, quando a gente joga para a internet, tem uma certa, assim... Eu vou interpretar de uma forma, você vai interpretar de outra forma. Verdade, Né? Então, a gente precisa também ter esse filtro, né? Sim. E aí, esse curso ele só acontece presencialmente, é uma vez por semana, 3 anos. Então, assim, é uma demanda realmente que você teria que abdicar de uma vida aqui com rotina construída, né? E aí, então, eu olhei a agenda dela e tinha o curso de formação em psicanálise integrativa. Pois bem, é nesse que eu vou agora. É online? Online. Tá bom, então por enquanto vamos vai lá. ser você. É o que é possível. Exato. Vamos lá, enquanto, né? E aí eu dei início à formação, mas enquanto isso a vida acontecendo, né? E aí eu contratei um astrólogo para ele fazer o meu mapa astrológico. E quando eu contratei ele, um astrólogo excelente. Porém, o que é importante a gente falar? Cada astrólogo tem uma visão, tem uma linha, igual né? você contratar um profissional de educação física. Ele vai ser totalmente diferente de mim. Claro. Mas ele é um profissional de educação física. Claro. Cada E aí, pessoa... nesse momento, quando ele fez a leitura do mapa, as minhas perguntas não foram respondidas. E veio a frustração. E eu, né, como gosto de um curso, pensei, se eu não tenho as respostas, eu vou trazer ela de outra forma. Fiz a formação em astrologia. E aí eu tive todas as respostas que eu queria. Só que o mais interessante de tudo isso foi que, como já tinha acontecido muitos downloads nesse processo de estudo, quando eu fiz o curso, eu me dei conta de que eu sabia 80% do conteúdo já entregue. Então foi... Mas é porque fecha a gaveta, encaixa a peça. Isso. Põe o quebra-cabeça naquela figura que Encerra você... e pronto. Ai, tá tudo arrumadinho. Não adianta, a gente precisa sempre da tal da confirmação. E aquele pouquinho também fez a diferença no... Sim, né? Porque daí também me trouxe muito mais confiança, né? Exato. Essa é a parada. Não, então é isso mesmo. Caramba, então, eu já as estava percepções que eu vendo tenho- isso, então o prof está falando que é isso que eu também estava vendo. que eu já que tinha, legal. que é um conhecimento. Então, o que eu preciso fazer? Confiar no em que eu si mesma, sinto. exatamente. Confiar nesses insights que eu tenho. Isso. Isso não está Confiar errado. nos sinais do corpo. Isso. E aí, então, começamos a fazer a formação em linguagem do psicanálise integrativa, que veio a parte de linguagem do corpo, né? E
já fui começando a fazer. Porque a psicanálise integrativa, ela tem a linguagem do corpo junto com a psicanálise. Então, quando eu vou fazer um atendimento, eu já vou conversando contigo. Eu já vendo, Raquel, assim, já vou fazendo a leitura. Para direcionar. Isso aí. Porque o que acontece? Se eu tiver uma comunicação que não condiz com o que você está me comunicando, não vai entrar o conhecimento, não vai acontecer. É uma ferramenta maravilhosa para você conseguir realmente comunicar com a pessoa, né? E aí, um dos pré-requisitos, então, seria a gente ter aulas, né? Perdão, a gente ser analisado e fazer supervisão. Então, agora eu estou na reta final, né? Termino que legal. a supervisão de estágio agora e depois aí o TCC. Só que nesse decorrer do curso não tinha necessidade de fazer as formações. Mas quando eu gostaria de ter todas essas ferramentas, então mergulhei em linguagem do corpo. Já tinha aqueles 3 meses de formação. Comprei todos os livros para estar lá, né? Em acesso, e já atendo dessa forma. Também tem a PNL, a formação em PNL, que é fantástica. E uma outra formação que eu fiz foi a primeira formação depois da separação que eu vi ali, que foi a virada de chave, uma das, né, porque foram tantas, que é a autoconexão, que é uma técnica onde a gente acessa as informações que foram vividas lá no passado. A Michele, quando tinha 5 anos, teve uma experiência e olhou aquilo, a experiência de uma forma. Mas a Michele, de 42 anos, quase 3, hoje eu olharia de uma forma totalmente diferente. E é essa que faz sentido. Então, vamos ressignificar? E vamos liberar isso aqui, vamos seguir. Mas tu com quem fez você é. Tu não fez formação em constelação Fiz também? formação em constelação. Tá. Eu falei, ué, cadê? Que já Sim, tá Calma que no nem fina- cabe. Sabe Mas é aquelas que tava bonecas no russas? Da psicanálise. Tira uma boneca, tem Ela outra. pulou Tira uma a boneca, tem outra. constelação. Tira Não, uma boneca, tem outra. eu fiz todas as formações porque o que acontece? Como o psicanalista integrativo, eu não necessariamente preciso usar as Não, técnicas, mas as mas teorias. preciso entender que, assim, olha, diante desses sintomas aqui, é interessante eu indicar a constelação. E, amiga, tu vai ver que, às vezes, durante um atendimento, você faz um movimento que não existe, que inclui constelação junto com psicodrama, junto com psicanálise, junto com Não tem mais sopro. como trabalhar com... Junto com nós, né, yoga. que fizemos muitas formações nessa área, em toda, né, do Essa corpo. que é a beleza. É justamente você juntar o conhecimento para ajudar aquela pessoa como um todo, né? Se o nosso processo de cura foi cada vez com uma chave diferente, virando em cursos, em autoconhecimento, aquela pessoa A também. questão né? é, olha as viradas de chave, né? O quanto é importante a gente sair das gaiolas, né? Exatamente. Das crenças. E de tudo isso, sabe, Raquel, eu acho que o que mais me trouxe, assim, esse processo todo, foi acreditar no que eu estava sentindo e dar vazão à minha emoção. Porque até então, enquanto eu tinha todos esses sintomas, eu não ouvia o meu corpo. Eu achava que eu tinha que... Tu tem uma mediunidade aí, né, amiga? Que você Tem. vai abrindo, vai trabalhando e vai sofrendo menos com ela. Mas é a partir do momento que você entende quem você é, né? Exato. E aí, assim... Aí você declina o que você não é. Isso. E aí você entende que, assim, eu sempre achei que pelo esforço físico, pela força física, eu ia alcançar as coisas. Mas hoje eu tenho sonhos que me dizem o que vai acontecer. Talvez não hoje, amanhã, mas eu... Sim. Entende? E a força E que a força física física é força também interior. é importante, Não, mas e a força e interior faz o... Exato, só que a força física, eu tenho Marte lá no meio do céu. Meio do céu, área de trabalho. Eu vou lá e vou fazer. Então, se eu não tiver essa demanda... Chama ela. Hoje não, né? Hoje já mais trabalhar. Chama que vem. Marte tem já um guarda-sol segurando no meio do céu. Então, assim, o que acontece? Preciso dessa demanda de exercício físico. Ai, que É uma forma de eu canalizar a energia também. Sim. Entendi isso. Tão bom isso, né, Nossa. Nishi? Porque daí você sabe do que você precisa. Você não fica mais Exato. dando Gastando a energia à de toa. forma errada. Exato. Você entende quem você é, o que você precisa. E o mais legal de tudo isso foi que eu percebi, através da formação em psicanálise, que eu sempre fiz psicanálise com os meus alunos. Com certeza. Só não de forma consciente. Com o aluno, Estava ali já fazia Só muito tempo. não cobrando a terapia de psicanálise. Viu? Sempre teve ali. O nosso problema é esse, entendeu? Que daí a gente acaba vendo terapeuta de namorado, de marido, daí eles não os pagam a amigos sessão. Daí é complicado se relacionar, né? É. Então, a gente precisa também conhecer muito a nós mesmos, saber o nível de tolerância, o nível de ritmo, às vezes, do nosso próprio relacionamento, que ritmo que está.
em que isso está me acompanhando ou isso está me atrasando. Isso tudo passa por esse caminho de terapia, de muito sofrimento, de muita dor, de muita virada de chave, de muita recuperação. São vários renascimentos, né? E a gente vê isso no céu todos os dias, um findar e um renascer, um ressurgir. E é importante que com essas ferramentas, essa alegria, essa santa loucura que às vezes a gente sente sozinha, que a gente dá uma sacada sozinha, dá um insight sozinho, o tal do agora isso faz total sentido. É um tão caminho gostoso. tão bom, gente, tão bom que eu não sei por que as pessoas ainda têm medo deste processo, né? Exatamente. Pelo controle. Necessidade de exato. controlar. Quem é que usa a energia do medo para controlar na sua percepção? Pessoas inseguras, né? Então, Quem está por trás da emanação do medo, do controle, da dogmatização, quem é que ganha com essa energia? Quando as pessoas estão presas, sofrendo, quem é que ganha com isso? Na sua percepção? ninguém, a gente fica estagnado. Ninguém, Você não, né, não, gente? não Essa é a evolui. resposta. Só que aí também, ao mesmo tempo, né, Raquel, a gente percebe que cada um tem seu tempo. E aí, a sabedoria de esperar o tempo. Porque às vezes você joga a semente, o solo não está abraçando Não está a semente. alcalino. Não Tá tá. ácido. Ela fica ali, Né? aquela semente quase que rola com o vento. Gente, tem Entende? que Ela não- alcalinizar, né? E aí você tem que deixar o tempo, é a escolha dela também, né? Exato. E aí tem algumas frases assim que eu gosto muito, que às vezes a gente quer ajudar o outro, mas a gente nem sabe se o outro Que essa ajuda. quer essa ajuda. Exato. Ou às vezes a gente identifica no outro, porque daí como psicanalista, como terapeuta, você olha também, você consegue identificar. Claro, né? Eu tô fora da ilha olhando, né? É muito fácil, né? E aí quando você vê que existe ali um ponto chave, que se a pessoa tivesse a percepção, tudo mudaria a partir dali. Tem que ter muito tato, porque às vezes é aquilo que sustenta a vida da pessoa. E a gente, Sim, com certeza. no olhar daqui, fala, não, mas é só. Mas aí a casa cai e ela está disponível para se reconstruir a partir daqui. É por isso que a gente faz isso com quem está lá no consultório, e não na vida Uhum, pessoal, porque não exatamente. dá, não dá mesmo. Tanto porque é complicado, né? Às vezes a pessoa vai levar pro próprio ego dela, achando que é um Isso. julgamento e não é. Então, por isso que o melhor local para se enfrentar fazer isso. terapia é Lá dentro vem a do Raquel com esse consultório. psicologia dela. Mas é que Meu irmão também... falava que eu vinha com o mundo das fadas. Viu, Olha lá, mas- lá vai ela com o mundo das fadas. Só que aí também tem uma outra visão disso, que é o seguinte: as pessoas elas não podem saber que a gente é astróloga. Não, mas Só dá uma olhadinha aqui, ó. Meu dia é esse. não, e assim, mas eu tô o que você acha que é? Mas a pessoa ela não aguenta ouvir o que É é. isso que eu falo. E aí O você sai oráculo, pela tangente, entende? Exato. E aí gera um certo descontentamento. Nossa, achei que você ia falar assim, mas né? Calma, Então é tudo daqui isso, né? 5 ciclos lunares pode ser que isso dê para ver melhor. Talvez você mesmo vai chegar à resposta. Quando Aham. você estiver disponível para, você vai chegar de outra Mas maneira, é que né? tem pergunta, gente, vamos falar, tem perguntas que não é assim, vou fazer lá para o tarô ou para o mapa astral. Exato. Tem certas perguntas que não vão vir respostas Uhum. exatas. A gente fala assim que muito dos números, dos astros, tudo isso inclinam as energias, mas você também determina se você vai ficar firme ou se você vai inclinar para aquilo. Mas eu sabendo, eu olhando para o céu, acompanhando os movimentos acima da minha cabeça, eu percebo se eu preciso de um guarda-chuva muito antes de eu me pegar desprevenida na rua, no temporal. Então, essa é uma metáfora, mas eu costumo olhar muito para o céu em todos os sentidos. Eu acho que é isso que faz com que a gente também se conecte com esse movimento espiritual, de consciência, de propósito, de missão. Você está sentindo que você está engrenando para isso, amiga? Então, quando eu fiz a leitura do mapa e eu não tive as respostas, a minha pergunta era sobre as minhas feridas emocionais. Né? Quais eram as feridas que sustentavam? Porque eu, sim, queria saber. O que tinha por trás daquilo? Era algo que a minha mente criava ou era algo real? Sabe esse enfrentamento? Eu tenho muito de escorpião, caso... Só para constar. Só para constar. Problemas se ferraram. Ela vai te achar. Entende? Então, eu falei, não, e essa coragem de enfrentar mesmo, sabe? De você não... E aí, quando eu... Agora, né, na escola mesmo, né, de formação, então a gente teve contato com um astrólogo e eu consegui
a leitura do mapa que eu gostaria, que é a leitura semelhante à forma que eu faço a leitura do mapa. Que ele fala os pontos nódos lunares, que são os eixos onde acontecem os eclipses, e o Quirón, que é a ferida emocional. Era essa a resposta que eu queria. Para quê? Para me dar a estrutura e falar o que eu vim fazer. É Exato. isso, gente. O que eu vim fazer. Aham. Entende? É um direcionamento, né? Exato. E aí Segundo a minha data de nascimento, Exato. onde exatamente eu tenho que ir firme. Isso. Né? E aí, claro, que se abre um leque de possibilidades. Né? Mas veja... Onde que estava Quirón no teu mapa? O meu? É. Um touro. Nossa, que interessante. Que batalha, amiga. Meu. E aí, assim, o que acontece? Veio toda essa questão, né, de como eu me desenvolver com base naquele Quirón. Porque uma coisa muito importante, eu quero deixar claro aqui, é o seguinte. O mapa, ele vai dar direção. Você não pode ficar vítima. Não, olha, eu sou assim porque o meu Quirón é em touro. Não, sim, é aí que você tem que ter. E tudo é meu mutável. O timing é o seguinte. Quer, ame, não quer? Com o meu Quirón em touro, eu preciso me desenvolver de que forma? Como eu curo essa ferida curadora? Como eu levo para as pessoas a ajuda? Porque o Quirón, a gente trata ele ajudando as pessoas. Com certeza. Como que eu trato esse meu Quirón através do meu servir? Estamos aqui para isso. Justo. Ninguém tá E é passeio muito- aqui, né? Aí olha que legal, né, gente? Vamos, Porque daí gente. se tu tem, por exemplo, um Netuno junto ali, você já é muito mais espiritual, você já vai querer ir para essa pegada mais energética. Mas aí você é Libra, tal, você é muito bom com cálculos, depende. A tua missão nunca vai ser igual a minha, nem a dela, nem eu que nasci gêmea tenho uma missão igual a da minha Exato. irmã, né? Sim. E mesmo mapa, inclusive, só que tem todo um espiritual por trás também. Qual que foi o caminho e a jornada em si, né? Quem que é o tipo de mentores que trabalham comigo e os que trabalham com ela? Tudo isso também a gente vai abrindo para fazer o bem para nós mesmos, para a gente não enlouquecer nessa bipolaridade, sensitividade, paranormalidade, e os abandonos, e as estruturas. Quem que vai cuidar de mim? Eu queria tanto que alguém cuidasse de mim. Não tem. Você tem já é que adulto, cuidar bora. de você. Né? Mas na infância não cuidaram de mim, então agora você é adulto e você vai descobrir vai olhar pra isso, isso. vai olhar para isso e vai crescer dessa criança que realmente precisa de alguém adulto ali dirigindo a vida dela. E eu não estou falando para você abandonar a sua criança interna, estou falando para você conhecê-la. E acolher E ela. acolhê-la. Porque, às vezes, esse movimento que a gente espera que o outro faça, eu preciso fazer com a minha criança. E aí, talvez seja a resolução de muitos dos meus problemas, esse acolhimento da criança. Não esperar que a Amanda, como minha amiga, não, ela tem que. A única pessoa Ou o que pai tem e a mãe fazer esse caminho de volta lá para... Gente, autorresponsabilidade, como você falou antes. Que o que mais... talvez seja isso o medo que você falou das pessoas buscarem o autoconhecimento, porque é autorresponsabilidade. Quem poderá me salvar? Exato, a A gente sai do responsabilidade. vitimismo, né? Exatamente. Precisa sair. Né? E aí é a oportunidade. Ai, gente, é libertador. E a oportunidade de você poder dizer assim. De você dizer assim, não, eu sou responsável por isso. Eu não posso mais dizer não por causa da Raquel. Por causa de... Não, eu escolhi. Isso foi um resultado das minhas escolhas. Ok, visto isso, como que eu faço agora para fazer diferente? Qual é o caminho? Eu precisei, e é muito essa visão, precisei chegar aqui, por quê? Para ter esse aprendizado. Com esse aprendizado, como que eu faço diferente? Né? Maravilhoso. E é esse movimento. Então, assim, consegui identificar que eu fazia psicanálise sempre, que é esse caminho. Então, de identificar o que está por trás, meio do céu, um escorpião. Não, o que ninguém vê, eu vejo. No sentido de, tipo, a pessoa fala duas palavras e eu já entendi o que tem por trás daquilo. Sempre foi nato. E esse é um gancho muito interessante, que as pessoas acham, não, mas, nossa, porque eu tenho que isso e aquilo. Não. Normalmente, a tua missão está ligada ao que é muito fácil você fazer. Você só precisa lapidar. Assumir para si mesmo. Isso. E não ter vergonha. E nesse espaço de não ter vergonha, então, depois de 9 anos de estúdio, eu decidi encerrar as minhas atividades. E foi um luto. Nossa, eu imagino. Foi um luto porque eu coloquei tudo ali. As minhas expectativas, o modelo de treino. Quando nós nos encontramos lá em Balneário, eu estava buscando... Só para te ter uma ideia, Raquel, eu fiquei numa academia observando o funcionamento 5 dias.
em Balneário Camboriú e voltei para cá para fazer um modelo que eu gostaria. Um treinamento que eu fazia em Balneário, em Floripa. Tive a intenção também de fazer uma formação fora do Brasil. E São Paulo, muitas formações em São Paulo. Então, técnicas, eu criei a metodologia e o ego. Não, mas é que a gente sabe que é diferenciado exato. mesmo. Não, Estudamos para isso. Não, mas o que eu quero dizer assim, que isso foi impeditivo, né? Porque não, gente, a minha metodologia é e agora, sabe? E agora ela é você. E A tua aí, metodologia é isso, você. Você isso, pode... só que aí tem toda a parte de você ver as pessoas melhorando, né, Amanda? O físico melhorando muito. E a minha intenção era o quê? Era passar para uma outra pessoa. E eu fiquei quase 1 ano tentando passar. Mas aí, quando a gente teve o eclipse lá em Peixes e Virgem no começo do ano... Hadouken. Eu transmiti ao vivo. O que aconteceu? Eu visualizei, né? Que o movimento era fechar. Era encerrar. Fechou muito, muito. E no Gente, ano certo. e tudo 2025 como é tinha um que ano ser. 9. Exato. Isso. Encerramento de ciclo. Acabou. E aí, quando eu entendi isso... E assim, eu sozinha, tá? Não foi nem eu ali sozinha, mais ou menos, né? Mais uns 12 É, mais uma galera aí. Sozinha Família que eu quero cósmica. dizer... Sozinha que eu quero dizer... Eu comigo e com... né? Ali conectada. E aí eu rodava. Eu lembro que eu rodava no estúdio assim, né? E sempre foi muito o meu lugar ali, né? Tá, ok. Só que lembra que eu tenho um Marte no meio do céu. Então, feito isso, bora. Entendido isso? Bora fazer. Missão dada, missão cumprida. Não tem problema em realizar o que é necessário e o que foi entendido. Daí ela tem ascendente em aquário que desapega rápido, entendeu? Desapegou já, Sim, entendeu? tipo, 3, 2, 1. Que o ascendente em aquário é o segredo da iluminação da antidepressividade nesse mundo. E aí, Não tem memória, entendeu? Esqueceu. E aí, né, o primeiro momento foi falar com os meus alunos, e quando eu fiz esse movimento, para mim, foi assim... Era uma dor, porque era um filho que eu estava cortando deixando... A minha intenção realmente era que conseguisse alguém para passar a metodologia e que a pessoa seguisse. Mas eu entendi que aquilo era a minha vontade. E aí, agora, a gente tem o quê? O entendimento de que não são as nossas vontades. Às vezes, os nossos desejos são totalmente diferentes da vontade De Deus. suprema, exata. E aí, assim, você precisa também se curvar para isso. Ok, então se é essa vontade, eu vou fazer. Mas eu me coloco na tua mão. É você que guia agora. Sabe? Então, é humildade também. Não é querer ser dona da verdade e só que, assim, né, todas essas formações, elas alimentam o nosso ego também. Eu era uma profissional renomada, 17 anos formada em educação. Como que agora eu vou mudar para uma outra? Não vou ser fisioterapeuta, que é uma coisa muito perto da outra. Eu vou ser uma terapeuta integrativa, que fala de astrologia. Gente do céu. Mas você nunca Mas vai você- deixar de ser. Eu ia falar, Sim, mas Porque você a não... linguagem do corpo não tá deixou- comigo, ela vem comigo. Mas você não deixou de dar aulas. Hoje eu tenho alguns horários, porque o vínculo, né? A gente faz o vínculo E com outra, as e é pessoas. muito importante Tem que o todo, desmamar. né? O físico, Sim. a alimentação, Até porque, assim, ó, por mental, que eu ainda dou espiritual. Tai Chi? Você sabe por que eu ainda dou Tai Chi? Porque é meus horários de treino e eu abro para os alunos participar. Mas não é uma coisa que é a minha profissão. Sim. Não é. Mas a gente vai incluir sempre uma atividade física e abrir para quem quiser. E daí, assim, você também tem a tua qualidade, tem o movimento. E a troca, né, Raquel? E Porque assim, Sim. porque não adianta, você tem conexão e aí você vê que existem os fios invisíveis que vão conectando as pessoas. Tem pessoas que estão comigo ali, que eu vejo a movimentação delas, o lindo. despertar delas Sim. acontecendo. É um reencontro. Provavelmente já foi concordado antes. E aí, assim, e pessoas que dizem, nossa, quando eu te olhava naquela... Olha só a visão, né? Quando eu te olhava na academia, eu achava, meu Deus, ela é muito brava. Aí outra fala, ai, não, mas eu te olhava na academia e eu pensava, um dia eu vou treinar com ela. Sabe? Então, as pessoas vêm me acompanhando. São 17 anos de formação, de atuação, né? Ali presente dentro do exercício físico, da saúde, da qualidade de vida. Mas hoje, de uma forma totalmente diferente. Agora você vai para a parte energética. Como é que a gente faz para fazer um atendimento com você? Estamos chegando no final, a gente quer saber como que Estamos aos encontra 45. você. Tá, então, assim, nas redes sociais, né? Pode chamar pelo WhatsApp Pode também? chamar o WhatsApp também. Então, Qual o que é o meu número? WhatsApp é 99906-3033. Então, sou eu que respondo e vou estar disponível. Lembra, gente, presta atenção aqui, que eu falo sempre, para quem cruza comigo. Você fez teu mapa?
Qual mapa? Mapa astral e mapa numerológico. É os dois. Não. É. Então, a Michi é o mapa astral e o Guilherme Aquiles é o mapa numerológico. Isso, e eles se Vai, somam tá aqui. perfeitamente, Aham. é Ah, e incrível. você quer um manual de como que você vai lidar com o mundo? Tá ali, ó. Uhum. E assim, algo que é importante também, aproveitando o gancho, é que a gente está vivendo em 2025 a amostrinha do que nós vamos ter em 2026. Você tá doido. Que vai ser um ano 1, recomeço, tá? E Run. 2026 e 27, queridas, Se não prepara, quero, galera. não quero. Pode falar, porque eu falo e a galera A acha que eu gente sou quer. catastrófica. Todo mundo acha que eu sou apocalíptica, né? Não. Escuta-me, cara, é o céu que tá falando, é o Assim, céu. ó, a gente, o negócio é o seguinte: vamos nós sermos líderes de nós mesmos, estruturarmos as nossas, os nossos inícios. Aonde a gente tem Áries no mapa, lá a casa onde a gente tem Áries no mapa, vai cair tudo e nós vamos construir de novo. Eu estou aqui hoje falando sobre astrologia, algo que eu conversava com as minhas amigas nos bastidores, para quem quiser ouvir. Porque é uma estrutura de um novo... Eu tenho Áries na casa 3, comunicação. Então, veja, eu estou aqui comunicando. Só que a gente vai viver isso com maior ênfase em 2026. 2025 é a amostra. A gente vai esperar entrar 2026 para começar a fazer? Ou a gente já pode começar Bora, gente. agora a Vamos, viver time. esse momento? Se você está esperando um sinal, sabe? Vou, não vou, me expresso ou não me expresso, tá aqui o sinal, se chama Conselho Bora. da Michi. E outra Essa é a confirmação. E outra coisa também, só aproveitando a deixa do eclipse que a gente vai viver agora, vou falar só do lunar. Do de sábado, tá? Isso, que vai acontecer no dia 7, né? É um eclipse lunar total, então quanto maior, né, a lua fica escura, que num eclipse lunar a lua se cobre, né? Ela fica, não tem brilho, não reflete o brilho. É uma lua cheia com eclipse. Com tá? eclipse, Na verdade, eclipsada. nunca vai ter Gente eclipse do sem ser céu. lua cheia. Lua cheia com eclipse, Mas vocês qualquer entenderam? eclipse vai ser sempre na lua cheia, tá? Aham. Né? Porque senão as pessoas... Ou lua nova. É, Lua nova daí Lua é nova solar. também tem. É. Daí o eclipse sim. solar, que vai ser o dia 21 é solar. Uhum. E aí, então, assim, o que não está legal, o que a gente está fazendo, que está indo contra as nossas vontades, contra os nossos desejos, contra a nossa essência, o corpo vai sinalizar. Eixo, peixes, virgem, saúde física. Ah, meu E saúde Deus. física muito além do que a gente come. Muito além do Hábitos. do rotina, entendeu? Estou tomando água. Uhum. Estou no meu momento de silêncio. Estou conectada comigo, estou percebendo que eu senti uma dor de cabeça depois de tal situação que aconteceu, ou estou tomando remédios no automático e dor de cabeça diária. O que eu estou fazendo com o meu corpo? Então, assim, não está legal a nossa parte emocional, a nossa parte psíquica, o corpo vai somatizar. Se a gente não está enxergando, quanto menos você está dando valor a isso, mais a gente vai sentir. Então, a Perfeito. brincadeira que eu fiz hoje sobre a Simo é que é muito simbólico ela estar indo procurar sobre a saúde. Saúde, a Mana Isso, no também. momento Eu também hoje. exato, né? Então, por quê? Porque a gente está recebendo essas informações. E aí que está o ponto. A gente está dando bola? Aí A que gente dá tá. atenção? No Perfeito, momento amiga. que você recebe a informação antes de explodir no corpo físico. Sim. Mas você vai postergando, entendeu? Fala, amanhã vai, né? Até que faz o quê? Para. Explode. Então, Isso. explode. Aí a dor se intensifica, não tem o que você, que não seja fazer naquele momento que não seja buscar o médico. Aí sim olhar para, de fato, por que explodiu aquela dor. Exato. Que E aí- Essa semana ali. promete. Termina sábado à noite com um eclipse lunar e um curso de reiki. Vem fazer. Aproveita esse movimento. Bem, galera, vai ser Independência incrível. do Brasil, um monte de gente. Vrá. Você vai lá para um retiro no Oriente Terapias, sábado e domingo. Aproveita esse movimento da lua para poder também minguar, eclipsar as coisas que você já quer se liberar, né? O reiki devia ser dado na escola pra gente, desde criança, para entender o que Conhecimento, fazer. linguagem do corpo Exato. também. E linguagem exato. do corpo também, gente. Tem muita coisa que a gente vai tratar aqui no nosso podcast, porque na escola ainda não dá. As apostilas positivas, ó. Né? O tal do positivismo, cuidado, vamos prestar atenção que a gente é muito mais do que só positivismo. Michi, Última pergunta. faz tu, amiga. O que é saúde para você, Michi? Saúde é a integração do nosso corpo físico, espiritual, mental, emocional. E eu acho que a gente está o tempo inteiro recebendo as informações do que a gente precisa, só que a gente está vivendo numa rotina frenética tão louca. Muitas vezes correndo atrás de coisas que a gente nem sabe o que é mais. Fato.
E Pura verdade. a gente tá desconectado. Nossa, me arrepia falar isso. Androides. Paga E a conta, gente vai tá dormir. Paga a conta, vai dormir. tão deixando de lado as coisas que são importantes, realmente, que têm significado para a nossa vida. Então, se eu pudesse hoje deixar uma dica, confie mais no que você sente, ouça o teu corpo físico. Perceba as coincidências. Coincidências não existem. Às vezes está acontecendo alguma coisa e está passando uma música por trás. O que aquela música está falando? Sabe? A mensagem, ela tá o tempo inteiro a gente está conectado, mas a gente acha que não, tem que ir lá fazer tal. Não. Só esteja presente, né? Sim, fala, Deus me manda sinais Respira. claros, bem claros, claríssimos. E ele dá, são os sinais, né, gente? Como foi esse episódio, um grande sinal para você sentir-se com a energia da motivação, da confirmação. Esse é o teu momento de você entregar para o mundo aquilo que só você veio perceber, sentir, viver, dizer, compartilhar. Esse é o teu momento para você também procurar a meditação, o silêncio, sair um pouco do aglomerado de ideias, pensamentos, informações e olhar para dentro. Olhar para dentro nessa eclipse lunar maravilhoso que a gente pode fazer um excelente uso dele. Já está acontecendo e o efeito dele aí é por 6 meses. Aproveita para trazer de volta a sua própria luz, a sua luz interna e dividir com o mundo. Não tenha medo dos desafios, né? Pega aí os conselhos da Michi, chama ela, faz algumas leituras do teu mapa, veja os momentos mais sincrônicos, mais favoráveis e usa isso a teu favor. Usa o conhecimento, o autoconhecimento e a prática do bem sempre. Certo, sempre gente? Para sempre. Sempre para isso. sempre. Gratidão. Foi muito bom vocês. tê-la aqui Michi, conosco. muito obrigada. Pode tratar. Arrebentou, né? Foi muito massa. Faltou tempo, como sempre. Mas aí a gente pode convidar mais vezes, né? Uma próxima. Especificamente sobre a astrologia. Astrologia. Sobre linguagem do corpo. 2026. Nossa, vamos fazer uma em dezembro, então. Gente, muito obrigada. Obrigada, Até a semana galera. que vem, hein? Tchau. Tchau. Fiquem todos com Deus.